E falando de técnica sem corte, não podia ser ninguém melhor do que ele, que domina isso, talvez no Norte e Nordeste, aí, talvez do Brasil, que mais coloca implante com essa técnica. Então, vou deixar ele falar aqui um pouco. Então, ele é meu primo, ele é meu amigo, é meu conselheiro, é meu mestre aí, está aqui na frente aqui para falar para ele o quanto que eu admiro. E vamos falar sobre esse tema aí que tem muita gente querendo saber, sem delongas aí demais. Fabão, se apresenta aí, fala aí, o que é que... E bem-vindo, velho. Obrigado, viu, por participar. Muito obrigado. Beleza. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão assistindo aqui a gente. A gente vai falar um pouco, né, sobre implantes sem corte, que muita gente duvida, muita gente, né, às vezes até mesmo dentistas falam que não existe, que é mentira, e criticam, porque realmente não acreditam que uma cirurgia pode ser uma coisa tão simples assim. Um tratamento que antes era tão complicado pode se tornar um ato que se resolve em poucos minutos, com um transoperatório e um pós-operatório muito bom. Então, realmente, como é uma coisa que parece uma mágica, e as pessoas não acreditam em mágica, acabam duvidando, tanto pacientes que não conhecem, que não fizeram ainda o procedimento, como profissionais também, que muitas vezes acaba a gente saindo assim criticado pelos profissionais pelo desconhecimento deles. Mas eu queria contar um pouco a história de como é que tudo começou, como é que essa técnica entrou nos nossos consultórios, nas vidas dos nossos pacientes. E eu vou começar contando assim, fazendo uma linha do tempo, que tudo começou, a história do implante na minha vida começou no ano de 2000, há 22 anos atrás, quando eu comecei a colocar os implantes. E nesse tempo, obviamente, não tinha a técnica que tem hoje, não tinha a técnica de cirurgia sem corte. Então, era a técnica convencional mesmo, né? A técnica que você abria, anestesiava, cortava, descolava a gengiva e depois tinha que dar pontos. Isso daí foi passando o tempo, a gente sempre colocando muitos implantes, e no mestrado que eu fiz em São Paulo, em Campinas, no ano de 2008, foi a primeira vez que me falaram dessa técnica de cirurgia guiada, uma cirurgia que não necessariamente precisava ter cortes. Só que naquele tempo, em 2008, ainda a cirurgia não era tão eficiente assim, porque precisa ter exames mais precisos de imagem, precisava ter exames mais precisos. E naquele tempo, em 2008, não tinha. Então, assim, eu fui apresentado a técnica, mas era uma técnica que não era tão eficiente assim. E aí, em 2012, exatamente há 10 anos atrás, a tecnologia já era bem mais avançada, os exames de imagem já eram bem mais completos e eficientes, bem mais precisos. E aí foi quando eu fui para São Paulo e tomei um curso de cirurgia guiada por computador, que é o que a gente faz na clínica, cirurgia guiada. Então, nesse curso que eu tomei há 10 anos atrás, eu... Exatamente 10 anos, né, Fábio? 2012, né? Exatamente. Eu Com uma enxerguei... precisão já mais avançada do que era antes, né? Bem mais, né? Exatamente. Então, me falaram uma coisa e eu botei isso na minha vida, que antigamente os grandes cirurgiões eram aqueles que faziam grandes aberturas, grandes cortes, e naquele momento ali, em 2012, há 10 anos atrás, me falaram ao contrário. Me falaram que os grandes cirurgiões eram os que faziam uma coisa minimamente invasiva. Eram os grandes cirurgiões dos pequenos cortes, ou de nenhum corte. Então, era aquele cirurgião considerado bom a partir daquele momento, era o cirurgião que praticamente resolvia tudo sem precisar cortar o paciente. E aí eu botei aquele pensamento ali, ficou dentro de mim e fica até hoje, que a gente precisa resolver os casos de uma forma minimamente invasiva. Então, com a tecnologia, com os exames de imagem avançados, a partir de 2012, eu voltei daquele curso e comecei a fazer no consultório só cirurgias fechadas.
sem precisar cortar, sem precisar abrir. Isso daí tem uma série de vantagens que eu e Pedro vamos falar daqui a pouco de todas essas vantagens que tem. Mas eu estou contando essa história para vocês entenderem que o implante realmente começou sem essa tecnologia, sem essas técnicas. Pois com o avanço da tecnologia, o avanço dos exames de imagem, a precisão dos exames de imagem, acabou essa técnica sendo uma técnica viável para realizar essas cirurgias minimamente invasivas. E realmente não tem corte, realmente a gente consegue colocar um implante através de um pequeno orifício, um pequeno furo, e o implante é instalado.